Ok, vamos para mais um vídeo. Desta vez, a intenção é fazer uma peça para um berço de bebê, uma colcha para bebê. Então, eu tenho quadrados aqui, os 4 do mesmo tamanho. Cada pessoa vai poder fazer do tamanho que quiser e daqui um pouco eu vou mostrar os cálculos, quantos a gente precisa para fazer uma colcha de um tamanho que eu vou sugerir, tá? Então, independe aqui, por enquanto não vamos nos ater a medidas. Estes aqui estão com 14,5 porque no final eu quero que eles tenham uma medida X. Então, vamos ver se... o que eu quero demonstrar é a parte simples de fazer. Como ela pode ser feita de maneira... É um 4-pet, né? Eram quatro pets. Então, vem do inglês o nome desse bloco 4-pet. E a gente desencontra as cores para ele ficar bonito. Então, tecnicamente, ele poderia ser feito primeiro um e depois o outro. Só que eu quero, e aí unir os 4. Só que eu quero, a intenção é fazer pedacinhos menores, 4-pets menores. Esse aqui é só o início do processo. Então, agora eu vou fazer uma costura deste lado e uma costura deste lado. Já volto. Muito bem, voltei. Aqui estão as duas costuras. Eu peguei um estampado e um neutro, um estampado e um neutro. Sempre vamos fazer isso. Quando nós vamos fazer uma colcha, então nós vamos ter muitos e podemos fazer em cadeia. É o que eu fiz aqui. Costurado dos dois lados, sempre a mesma margem de costura. Agora eu vou separá-los e vou fazer a divisão ao meio. Com a régua, eu sei exatamente onde está o meio, porque eu sei a medida com que ele foi cortado. Então, dividimos bem ao meio. Eu estou fazendo 2 ao mesmo tempo aqui para também otimizar o tempo. Abro. Então, agora o que eu tenho? 4 retalhos. Vou fazer o seguinte, vou passar o ferro, deitar a costura todos pro lado escuro. E aí fica fácil para desencontrar aqui as margens. Então, agora eu organizo de maneira com que vão ficar desencontradas as cores. Aqui e aqui. Vejam que ele não é mais um quadrado, ele já tá retangular. Então, agora eu vou costurar nas partes onde ele tá mais alto, porque aí eu vou poder cortar o meio e ele vai ficar um 4-pet bem quadradinho, tá certo? Então, agora as costuras são não no mesmo sentido, vão ser no outro sentido. Feito, costurei também em cadeia, um após o outro. Como eu já disse, poderiam ser muitos, já pensando na colcha inteira. Eu estou aqui demonstrando apenas uma parte, uma amostra, né? E depois vou mostrar como fazer os cálculos. Isto aqui serve para uma colcha de bebê, uma toalha de mesa, uma colcha de adulto, o que a pessoa desejar fazer, porque a intenção de fazer esse bloco assim é otimizar o tempo. As pessoas que trabalham sob encomenda, principalmente, não é só por prazer de costurar, né? Então, precisam otimizar o seu tempo para valer a pena. E enxovais de bebês, geralmente, são muitas peças. E assim, nós temos aqui, vejam, de um jeito otimizado, um 4-pet onde os quadradinhos combinam os cantinhos muito bem. E aí, nós vamos girando. Se queremos assim, se queremos manter essa linha assim,
se vamos fazer tudo colorido, vários forpets de cores diferentes e depois ir jogando, trocando de lugar. Se você vai comprar o tecido, então eu também já vou te dizer quanto que vai precisar para um tamanho de colcha de berço. Depois, na hora da próxima montagem, então, olha, a gente vai decidir como é que quer. Ó, vai ficar uma carreira de estrelinhas e uma carreira de luas. E fica bem legal, bem bonito esse método e muito rápido. Próxima etapa, então, será unir aqui, que eles já vão ficar deitadinhos, um para cada lado. Unir estes com estes. E depois a união de todos. Então, nós vamos ter um bloco de 16 pedacinhos. Partimos com 4 e agora, num instante, já temos 16 emendados. Olha, aqui o bloco, então, já está emendado e devidamente refilado. Então, vocês vejam que aqui uma carreira na diagonal vai ficar de estrelinha, a outra que vai continuar fica de lua, sempre alternando. Com isso aqui eu tenho 3 tecidos, sendo que do neutro eu sempre vou precisar mais. Se eu usar 2 diferentes aqui, digamos, eu uso meio metro de cada, e desse aqui eu vou precisar 1 metro. Eu já vou passar agora as medidas, se o tecido tem 1,50, e nós vamos ver quanto é que nós vamos usar para fazer uma colchinha, que normalmente é de 1,30 por 1,70, colchinha de berço, tá bem? E vou mostrar no meu caderno de milimetrado como é que eu calculo de um jeito bem simplesinho, como é que eu calculo os trabalhos que eu preciso, quando eu tenho que calcular o número de tecidos, tanto para mim quanto para as alunas em aula. É um jeito bem fácil e provavelmente vocês já fazem assim também. Quero falar das medidas ainda, que eu vou corrigir, que no início eu falei que tinha cortado com 14,5, mas como eu estou usando retalhos de amostra de tecidos, eu só consegui fazer com 13,5. Então, eu cortei 4 retalhos de 13,5. Esse aqui eram 2 iguais, esse aqui um de cada. No momento que eu fiz as costurinhas, sempre com a mesma margem, e uni os 4, refilei, porque saiu um pouquinho aqui para ele ficar todo do mesmo tamanho, ele agora está com 22, um quadrado de 22 centímetros. Portanto, depois de costurado, ele vai ficar com aproximadamente 20,5, certo? Então, sabendo que essa quantidade aqui vai me dar mais ou menos 20 centímetros, um pouquinho mais, dependendo da margem que a gente usa. Mas depois de quiltado e tudo, dá para considerar que ele fique com 20. Então, multiplicamos por 20 quantas vezes a gente deseja fazer tantas carreiras para um lado e tantas no comprimento, para nossa colchinha. Então, aqui está minha folha milimetrada. Cada quadrado desses vai corresponder a este bloco com 16 pedacinhos, que aqui eu representei na linha mais de baixo, todos eles que vão formar, isso aqui vai ser aquele bloco. Então, pelos quadradinhos, né? Ó, este último aqui vai ser lua, depois vou fazer com caneta de outra cor. Aqui vai ser, vamos ter 3 de estrelinhas, eles vão seguir nessa sequência, tá? E depois aqui vem um último de estrelinha que fica fazendo aqui. Essa pinturinha, se a gente quiser, pode fazer em todo o bloco, tá? Aí, esse próximo seria aqui, de lua. E aí, nessa sequência, para que a colcha fique com o aspecto de corrente, assim, né? Que ela tá na diagonal. Isso é a critério de vocês. Como eu disse no início, pode ser todos iguais.
esse não ser diferentes, pode ser todos iguais, e só um neutro e um estampado, ou vários estampados e um único neutro, ou ainda vários neutrinhos, que dê a ideia sempre que tem um claro e um escuro, um claro e um escuro. Luz e sombra, isso faz muito efeito no patchwork, senão não tem por que a gente repartir em tantas partes se não tiver um contraste. Muito bem, agora vamos fazer o cálculo e as medidas. Partindo do princípio que este bloco aqui pronto vai ficar com 20 centímetros, então eu precisaria cortar quantas partes do tecido 1 e quantas do tecido 2 com 13,5 e quantas do neutro, se for todo o mesmo, tá? Então, eu já vou fazer o cálculo e vou anotar aqui para vocês. Outro detalhe, já vou dizer também a metragem de tecido, quanto é que nós vamos precisar comprar ou ver se a gente tem em casa. Vamos considerar que eu vou fazer neste tamanho, então, se eu usei um de cada e 2 desse, isso é para um bloco, tá? Como eu mostrei aqui no que eu circundei, né? É um bloco. Isso tudo aqui é um bloco. Então, eu tenho que multiplicar. Se eu coloquei 6 aqui e 8 aqui, para ficar 1,20 por 1,60, e depois, se a gente quiser maior ou a mãe pedir maior, a gente coloca uma barra externa do gosto da cliente, que pode ser do neutro, que fica bem bonito, tá? Então, eu estou considerando fazer 6 na largura e 8 na altura, o que vai me dar 48 vezes este bloco, tá? Então, se são 48, vamos ver quantos quadrados de 13,5 eu preciso cortar. Vejamos aqui, então, como que eu fiz. É um jeito muito simples, bem primitivo, até eu diria. Bom, para um bloco, eu preciso cortar quadrados para a colcha toda, né? Os meus quadrados iniciais serão de 13,5. Para um bloco, eu preciso 2 dos neutros, e um de um tecido e outro de outro. Se para um eu preciso isso, para 48, é só multiplicar essa quantidade por 48. Então, do neutro eu preciso 96, do tecido A e B eu preciso 48. Então, eu tenho que ter 96 quadradinhos neutros, 48 de um tecido e 48 do outro, se eu escolher 2 diferentes. Aí, como que a gente faz? Normalmente, o desenho, quando é uma colcha difícil para calcular. Então, calculei aqui que o tecido tem de largura 1,40. Eu preciso, a cada 13,5, eu desenhei aqui um quadradinho que vai me dar 1,35. Então, vão sair daqui 10 quadradinhos. Mas eu preciso 96, eu posso arredondar para 100, porque de cada 1,35 m vai sair 10, se eu não tiver que acertar o tecido, né? Se eu não errar nada, então bem justo, porque às vezes a gente tem que tirar, às vezes não, sempre a gente tem que refilar o tecido no início e no final, porque na loja ele é rasgado e depois a gente acerta para colocar na régua. Então, eu botei aqui um mínimo que eu preciso do neutro é 1,50 m. Tá? Porque eu vou contar 10 vezes aqui para baixo, seria 1,35, eu arredondei para 1,50, no mínimo. E do tecido A e B, 0,75 metros de cada um, ou seja, metade de 1,5, tá certo? Então, esse é o meu custo do topo da colcha. Depois vem a manta, que é o recheio, e um forro, que a gente ainda precisa considerar para o recheio. E precisando das barras, também vamos ter que medir, se forem barras de 5 centímetros, então eu vou precisar medir uma para cima, uma lá para cima, uma aqui para baixo. Para cá, uma só não dá, porque a colcha vai ter mais de 1,40. Então, eu preciso uma para cima, uma para baixo, uma para cada lado e mais uma. Então, são 5 vezes
6,5 cm, se eu quero ela com 5, eu tenho que pelo menos cortar a tira com 6,5. Então, considerando, se for do tecido neutro, eu vou precisar mais 6,5 vezes 5, mais 35 centímetros. Então, eu já posso arredondar quase aqui para 2 metros, se eu quiser colocar uma barrinha desse neutro aqui em volta da coxa, que eu acho que o mais bonitinho fica até o neutro. A menos que vocês queiram colocar um outro tecido diferente ainda, e depois ainda tem que considerar o debrum, que também vai mais 6 centímetros, então mais 70, eu falei 35, considera 70, então 2,20 metros, se for do neutro, tudo igual. Eu gosto de botar o debrum igual do tecido, aí é gosto, tá, gente? Então, espero ter ajudado aqui nos cálculos, é o meu jeito bem, como eu digo, bem caseiro, mas sempre funciona. E desenhar é bom porque a gente parece que tá vendo escrito no tecido. Eu gosto de usar o milimetrado porque eu já aproveito as linhas, né? Deixo tudo bem dentro do esquadro. E deixa no seu comentário se você gostou. Esse método, esse bloco aqui, ele serve tanto para infantil, bebê, mas também para quaisquer outros tipos de trabalho. Sabendo que com essas medidas vocês terão aqui um bloco de aproximadamente 20 e meio, por aí, tá bem? Deixa o seu joinha, aí ajuda o canal a ser mais distribuído para mais pessoas. Se tiver dúvidas, pode deixar no comentário também. Um abraço a todas e até o próximo vídeo.